Agora vos irei falar do sexto animal mencionado na Bíblia, serpente ardente voadora. Nos dias do profeta Isaías, cerca de 740 a.C., existiam claramente serpentes que voavam, ao que chamaríamos hoje de pterossauros, como veremos mais adiante. Em Isaías capítulo 14, versículo 29 nos diz: Não te alegres tu, toda a Filístia, por estar quebrada a vara que te faria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. E em Isaías, no capítulo 30, versículo 6, nos diz: Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa e o leão, a víbora e a serpente ardente voadora. Levarão às costas de jumentinhos as suas riquezas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. Heródoto, considerado por muitos como o pai da história, relata o seguinte acerca das serpentes que voam. Há na Arábia, perto da cidade de Buto, um certo lugar para onde me dirigi, a fim de me informar sobre as serpentes aladas. Vi, logo à minha chegada, uma quantidade prodigiosa de ossos e de espinhas dessas serpentes. Esses ossos grandes, médios e pequenos estão espalhados por todos os lados. O local em que se encontram fica situado numa garganta apertada, entre duas montanhas, de onde se abre vasta planície que confina com a do Egito. Dizem que as serpentes aladas voam da Arábia para o Egito, assim que chega a primavera, mas que as ibis, indo ao encontro delas no ponto de junção do desfiladeiro com a planície, impedem-nas de passar, matando-as. Os árabes asseguram que é em reconhecimento desse serviço que os egípcios têm grande veneração pela ibis. E os próprios egípcios confirmam isso. Há duas espécies de ibis. As da primeira espécie são do tamanho do francolim, a plumagem extremamente negra, as coxas como as do grou e o bico recurvo. São as que dão combate às serpentes. As da segunda espécie são mais comuns e frequentemente encontradas. Parte da cabeça e todo o pescoço são desprovidos de penas. A plumagem é branca, exceto a da cabeça, da extremidade das asas e da cauda, que é muito negra. As coxas e o bico são semelhantes aos da outra espécie. As serpentes voadoras se parecem no tipo com as serpentes aquáticas. Suas asas assemelham-se às dos morcegos, e como estas não têm penas. Do lado do sul, a Arábia é o último dos países habitados. É também o único onde encontramos o incenso, a mirra, a canela, o cinámono e o ládamo. Os árabes escolhem estes produtos com muito trabalho, excepto a mirra. Para colher o incenso, queimam as árvores que produzem uma goma denominada estirace, vendida pelos fenícios aos gregos. Queimam essa goma a fim de afugentar uma multidão de pequenas serpentes voadoras de todas as espécies que permanecem nas árvores. São as tais serpentes que voam em bandos para o Egito. Somente a fumaça do estirace é capaz de afastá-las do seu pouso habitual. Dizem os árabes que todo o país estaria cheio dessas serpentes, se não lhes acontecesse aquilo que sabemos acontecer às víboras. A providência divina, na sua suprema sabedoria, determinou que todos os animais tímidos e que servem de alimento fossem muito fecundados para que o consumo deles, feito, não causasse o desaparecimento da espécie, e que, ao contrário, os animais nocivos e ferozes fossem muito menos prolíficos. Se as víboras e as serpentes voadoras da Arábia não morressem senão de morte natural, a existência se tornaria impossível para os homens. Mas acontece que, quando o macho e a fêmea se unem no coito, esta, no momento do espasmo, agarra fortemente a garganta do companheiro, estrangulando-o e devorando-o em seguida. Assim parece o macho. A fêmea recebe por sua vez a punição. Os filhotes, no momento de nascer, roem o útero para abrir passagem, vingando desta maneira a morte do pai. As outras serpentes, que não fazem absolutamente mal aos homens, põem ovos, dos quais vemos sair uma multidão de pequenas serpentes. Há, como ninguém ignora, víboras em toda a terra, mas só na Arábia se encontram serpentes aladas. Motivo, porque o seu número é sempre pequeno em relação às outras. Ora, podemos concluir que nos dias de Heródoto, no século V a.C., ainda continuavam a existir serpentes que voavam, as quais, segundo o historiador grego, possuíam alguma semelhança anatómica com as serpentes aquáticas. Um outro fato interessante é sabermos que ainda hoje a ibis é uma ave de bico curvo que caça precisamente as serpentes rastejantes. Não é muito de admirar que no passado fosse caçadora das serpentes voadoras ou pterossauros. Flávio Josefo,
historiador judeu do século I, ao serviço do Império Romano, menciona no seu livro História dos Hebreus que Moisés, que era também general, ao sair com o exército egípcio para ir combater os etíopes, passou por um lugar que estava infestado por serpentes que tinham asas, pois assim diz o texto. Em vez de marchar ao longo do Nilo, atravessou pelo meio das terras, a fim de surpreender os inimigos, que jamais pensariam que ele os fosse alcançar por um caminho tão perigoso, devido à quantidade de serpentes de várias espécies que ali vivem. Muitas delas não existem em nenhum outro lugar, e não somente são temíveis pelo seu veneno, mas são horríveis de se ver, porque, tendo asas, atacam os homens, elevando-se no ar para se atirar sobre eles. Moisés, para precaver-se contra elas, mandou colocar em gaiolas algumas aves chamadas ibis, que são domesticadas, amigas do homem e inimigas mortais das serpentes, sendo que estas as temem não menos que aos cervos. Aqui vemos que Josefo, além de confirmar a localização geográfica mencionada por Heródoto, 6 séculos antes, ainda testemunha novamente acerca da utilidade da ibis no Egito, em livrar os homens daquelas serpentes por serem suas predadoras. E, portanto, concluímos que os pterossauros e os dinossauros não se extinguiram há 65 milhões de anos, como advogam os evolucionistas. E se eles são contemporâneos dos homens, aí chegamos a uma grande conclusão. Se os homens são tão antigos como os dinossauros, então ou têm ambos milhões de anos de existência na Terra, ou a Terra é claramente uma Terra jovem, de apenas alguns milhares de anos, como está ilustrado nas Sagradas Escrituras, através do estudo das genealogias cronológicas de Gênesis capítulo 5 e capítulo 11, relacionando com as outras genealogias.